Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, com Beth Veloso. Bom, tendências, perspectivas, agenda, pauta, prioridades. O que a gente pode esperar em 2024 em termos de tecnologia, comunicação, telecomunicações? A partir de agora, toda terça-feira, você vai ouvir aqui uma pauta convergente em meio a tantas outras que podem surgir, e quem vai falar conosco sobre isso é a consultora legislativa Beth Veloso. Bom dia, Beth. Feliz 2024. Bom dia, Márcio, e feliz ano novo para nós que está começando aí com muitas perspectivas. É um prazer enorme estar de volta aqui nessa bancada do jornalismo da Câmara dos Deputados e trazendo realmente o que há de mais importante na comunicação. E então eu vou começar com uma escolha dentre tantas pautas paralelas que a gente pode fazer, dependendo, claro, Márcio, do prisma, dos interesses e do poder de cada um dos atores. Bom, a gente estava conversando antes, Beth, e 2024 deve ser tão intenso ou até mais do que os anos anteriores em termos de telecomunicações, comunicação, informática, tecnologia. Até a imagem que você passou, né, que se as palavras fossem nuvens, certamente o nome inteligência artificial traria essas nuvens mais intensas, não é? Foi muito falado no ano passado, mas avançou muito agora, primeiro em termos regulatórios, enquanto o uso da inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, também está avançando, né, mas da parte dele sem muitas restrições nem legais e muito menos éticas, não é, Beth? Exatamente, Márcio, é aquilo que você colocou. A gente precisa avançar com esse debate regulatório. Atualmente, a gente vê a tecnologia sendo cada vez mais usada, sem muitos limites, os limites claros sobre questões éticas, também questões de regras do uso, como é que isso viola ou não vários direitos aí, direitos autorais. E entrando nesse campo, eu já vou falar o que 2024 trará de novo com relação à briga do jornal New York Times, que eu acredito que vai ser um pouco paradigmática, para cobrar do ChatGPT ou da OpenAI justamente o treinamento dos algoritmos com o conteúdo do jornal. Isso, na verdade, ouvinte e telespectador, representa uma transposição da discussão, da disputa que nós temos bastante forte no terreno das redes sociais e das plataformas digitais para o terreno das IAs generativas de linguagem. Ou seja, o jornalismo ele já busca há bastante tempo essa remuneração, não apenas pelas redes sociais, mas porque é o conteúdo mais valorizado em meio a tanta desinformação que a gente vê aí na internet. E, portanto, nesse mesmo caminho seguem aí as empresas de jornalismo com relação à inteligência artificial e ao uso da IA generativa dos chats de inteligência. A gente vale lembrar que esses chats estão cada vez sendo mais acessados e também bastante imprescindíveis no nosso dia a dia em razão da produtividade, né, Márcio? Perfeito. Bom, Beth, tem um projeto de lei aqui que foi apresentado em 2021, o 1354, ele obriga as plataformas digitais a compartilhar a receita publicitária com a mídia tradicional. Também nesse sentido, nesse caso da inteligência artificial, pode ser o caminho? Exatamente. A gente tem uma pauta aí abundante de projetos que tratam da regulação tanto da inteligência artificial quanto das plataformas. Eu lembro, por exemplo, outro projeto, além desse que você destacou, que está lá na Comissão de Comunicação, bastante debatido no ano passado e que pode avançar nesse ano, tem a discussão da Anatel virar uma agência reguladora também da internet. Eu volto aqui para um assunto que é sempre muito importante, Márcio. O Rafael Groma, brasileiro, cientista social, mundialmente renomado, ele discute a precarização do trabalho. Todas essas pessoas que trabalham treinando algoritmos, treinando IA, fazendo cliques, criando contas na internet, além, é claro, da uberização. E ele vive hoje em Toronto, trabalha na universidade, e ele contou no podcast Código do Caos que
a maior parte das notícias, por exemplo, na Meta, no Canadá, após a aprovação de uma lei similar que controla o conteúdo jornalístico e prevê a remuneração, essas notícias simplesmente desapareceram da mídia digital. Portanto, a minha pergunta é: será que as redes sociais, que já são dominadas, Márcio, por danças, filtros de beleza, vão ficar ainda mais pobres em conteúdo? Tomara que não, né? Vai virar tudo dancinha do TikTok, Beth Veloso? Tomara que não. Bom, esse outro projeto também que está em discussão na Câmara, ele trata um pouquinho sobre os direitos autorais do jornalismo. Ele ainda não foi votado aqui pelos parlamentares, inclusive porque foi atacado por uma campanha de desinformação, né? Que foi patrocinada pelas próprias plataformas, né, de conteúdo digital. Como é que supera isso, Beth? Então, embora o PL 2630, e não tem como falar de agenda e prioridades sem tratar dele, não porque ele seja um projeto irretocável, mas porque ele é o mais abrangente, que ele vai direto ao ponto da questão do risco sistêmico, dever de cuidado, e ele trata justamente de transparência, ética e combate às contas falsas na internet. E essas empresas, realmente, a Alphabet e a Meta, como você mencionou, Márcio, que representam justamente o Google, YouTube, Facebook, Instagram, elas resistem muito, muito mesmo em mudar essas regras da internet hoje. Por quê? Porque o lucro é crescente. Olha só o dado. Conforme divulgado no iniciozinho do ano, a Meta triplicou o seu lucro e anunciou o pagamento de dividendo aos seus acionistas. As ações já subiram 14%, Márcio. Então, como fica com essa tentativa justamente de regular as plataformas quando a saúde financeira dessas empresas está a top? Na semana passada, no dia 31 de janeiro, o presidente da Meta, Mark Zuckerberg, esteve no Congresso americano e passou a maior humilhação da história, porque ele foi questionado pela responsabilidade de não ter impedido a exposição, no caso específico de crianças de 13 a 15 anos, a conteúdo sexual e até mesmo assédio sexual nas plataformas, nas redes sociais. O senador Josh Hawley fez a pergunta crucial: a Meta vai compensar, também vai pagar dividendos às famílias que estavam presentes ali naquela audiência pelos abusos que as crianças sofreram, os danos sexuais nas redes sociais. Inclusive, muitas crianças se suicidaram, Márcio. E, para completar, o senador Graham perguntou: Dr. Zuckerberg, o senhor tem sangue nas mãos. Portanto, para a gente pensar um pouquinho, Márcio, será que todos aqueles CEOs que estavam ali, dirigentes, tanto da Meta quanto do antigo Twitter, o TikTok, Discord e Snap, será que eles realmente têm poder para decidir o que, na verdade, os acionistas é que decidem, porque é eles que financiam essas plataformas? São eles? Pois é. Então, Beth, quando a gente fala de regulação da internet, então necessariamente a gente tem que falar também sobre a responsabilização dessas plataformas, principalmente nesse caso do que provocam em crianças e adolescentes, né? Mas aí, por outro lado, eles são os grandes consumidores de boa parte dos produtos que são, às vezes diretamente, mas às vezes, né, de forma, nas entrelinhas, né, são negociados, né, paralelamente nas plataformas sociais, nas redes, os anúncios e todas essas coisas. Em primeiro lugar, as plataformas, elas vão ceder com facilidade a isso, e depois, como é que vai ser essa briga para regular efetivamente o conteúdo da internet? A academia, né, o Instituto Alana, as pessoas que se dedicam a esse assunto acreditam que as plataformas não vão dar um tiro no pé. Porque a realidade hoje, indicam todos os estudos e levantamentos, é que existe sim uma exploração comercial da infância nas redes sociais. E isso gera, e com
compõem boa parte do lucro dessas empresas. Portanto, é claro que, já que a gente está falando de remuneração de empresa jornalística, de direito autoral com relação aos chats GPT, chats geradores de linguagem, a responsabilidade das plataformas digitais em indenizar crianças e, sobretudo, prevenir, né, a depressão, o suicídio, a indução ao suicídio dessas crianças, todos esses assuntos estão também dentro da pauta de votação da Câmara dos Deputados, a agenda legislativa para este ano. Portanto, nós temos hoje, Márcio, 7 crimes que já estão na lei e que passariam a ser imputados a essas plataformas. E eu estou falando de indução à automutilação, indução ao suicídio, crimes contra o Estado, crimes contra a saúde pública, racismo, violência contra a mulher e a própria desinformação, fake news. Então, é claro que preventivamente, vocês acham que as plataformas conseguem fazer isso sozinhas, sem ter regras muito claras? Eu passo a pergunta para você, Márcio. Bom, e eu vou fazer um convite, Beth Veloso. O nosso tempo está estourando e eu acho que a gente pode tomar mais 1 ou 2 programas para falar sobre isso, avançar para a área de telecomunicações também, para falar sobre esses aspectos, né, da responsabilização das empresas, não é? Exatamente, olha só, a gente tem que falar do fair share, que é a discussão de se as plataformas digitais vão também ajudar as empresas de telecomunicações a investir na infraestrutura de conectividade, e não qualquer conectividade, conectividade significativa, a velocidade e acesso no Brasil, sobretudo nas escolas. Também tem que discutir por que o serviço de TV por assinatura é tão regulado, né? E Netflix, os serviços de streaming não são regulados. Agora tem um assunto que a gente não pode deixar de falar nesse finalzinho de programa, Márcio, que é justamente, gente, as eleições municipais deste ano. E, portanto, nós estamos falando aqui agora do impacto do uso de fake news, de deepfake, né, de fake news impulsionada pela inteligência artificial, com voz e imagem sintética, como a gente viu, por exemplo, na internet, os vídeos chocantes do médico Drauzio Varela, apenas para citar um exemplo, vendendo produtos na internet totalmente inverossímil. Portanto, imagina, Márcio, o estrago que o deepfake, já tem muitos projetos sobre isso aqui também na Câmara, pode fazer na reputação de candidatos sérios, o estrago nas eleições. Perfeito. Então, voltamos a falar sobre isso no próximo programa, Beth Veloso. Por enquanto, eu agradeço a você. Então, muito obrigada. E é isso. Eu acho que a gente tem que voltar com essa pauta e lembrar só, como colocou aqui o nosso diretor de comunicação agora, Gilmar Sato, a questão do 8 de janeiro. A democracia não pode esperar. Portanto, é muito importante que a gente discuta as regras e, sobretudo, o Congresso se antecipe até mesmo ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, na definição da proibição do uso de deepfakes nas eleições e de fake news, inclusive com a cassação, seja da candidatura, seja do mandato. Eu passo para você, Márcio. Obrigado, Beth Veloso, a titular do Papo de Futuro.